Olá, nossa linha de pesquisa é Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. O título do nosso trabalho é Rabdomiólise em Adolescentes com Infecção por Influenza Tipo A, um relato de caso. Nós somos Ana Júlia de Oliveira Gualberto, Lara Costa Curado Freitas, Maria Luísa Silva Teixeira, Natália Diniz Simonini, Priscila Ramos de Alencar e a nossa orientadora é a Jéssica Fansoni Pini Silva. Para apresentar o nosso caso, é preciso dar início fazendo uma breve introdução sobre o que é a gripe H1N1 e as suas complicações. A gripe H1N1, ou gripe suína, surgiu em 2009, no México, e foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. As letras e números que a compõem correspondem às proteínas de superfície e à ordem que foram registradas. De maneira geral, apresenta sintomas como de uma síndrome gripal comum, febre alta, rinorreia, tosse e dor de garganta. Uma complicação rara e que será descrita por nós é a rabdomiólise, caracterizada por uma necrose muscular que desencadeia a liberação de substâncias como a mioglobina e a creatinoquinase na circulação, podendo gerar uma insuficiência renal. O diagnóstico de H1N1 é feito pela coleta de swabs nasais e de garganta, além de sorologias. O uso de antivirais como o oseltamivir é recomendado como tratamento, devendo ser usado o mais precocemente possível. Na descrição do caso, a gente tem um paciente de 13 anos, do sexo masculino, natural de Anápolis, procedente de Minas Gerais, que em setembro de 2017, sem comorbidades conhecidas, procurou no primeiro momento esse pronto-socorro devido a essa queixa de dor de garganta e inapetência há uma semana. Ele havia sido diagnosticado inicialmente com uma amidalite bacteriana e foi prescrito então antibiótico amoxicilina, amoxil e anti-inflamatório que era o meloxicam. Só que mesmo com esse tratamento, esse paciente evoluiu com piora desse quadro, com sintomas de febre, mialgia, dificuldade para deambular, astenia, tosse seca e queda importante no estado geral. Durante os 15 dias anteriores que ele teve em Belo Horizonte, ele negou contato com florestas alagadiças animais, o irmão dele tinha os mesmos sintomas, mas já estavam em remissão. E no exame físico da admissão desse paciente, ele estava muito prostrado, com dor palpação, panturrilha, coxa e bíceps. Então ele foi internado na enfermaria para a investigação e o tratamento. E nisso foi realizado pela avaliação dos exames de radiografia de tórax, serologia para dengue, NS1 e GGM, sódio sérico, eletrocardiograma. E, além disso, foi solicitado também hemograma, os leucócitos estavam abaixo do valor de referência, plaquetas também. Foi feita uranálise, presença de hemoglobina, potássio sérico, exame de fosfoquinase, transaminases, TGO, TGP. Além de ureia sérica, creatinina e proteína C reativa. Após essa discussão da pediatra com a nefrologista, foi unânime a decisão de fazer uma hidratação endovenosa, além de medidas indicadas nessa hipercalemia que ele teve com inalação com beta-2 adrenérgico, furosemida e gluconato de cálcio. Esse paciente também foi avaliado pela equipe de infectologia, a qual levantou a hipótese diagnóstica de H1N1 associada com uma hepatite transfecciosa, já que esse período de internação foi durante a sazonalidade desse vírus, né? E esse paciente não tinha sido vacinado. Então, foi feita a coleta de um swab nasal de orofaringe para pesquisar esse vírus e foi inicialmente feita uma conduta de oseltamivir, Tamiflu, e esse paciente foi colocado em isolamento de gotículas. Também se suspeitava de toxoplasmose, mononucleose, leptospirose, tomegalovírus, e assim foi feita as sorologias para a realização deste diagnóstico diferencial. Mas no dia seguinte, esse paciente relatava melhora de suas dores musculares, a tosse persistia ainda. Mas tinha havido uns sinais de melhora laboratorial, como redução de CPK, potássio sérico, mas a ureia e a creatinina ainda tiveram um aumento discreto e foi orientado a manter a hidratação com solução. E durante a internação foi realizado exames que revelaram normalidade de tempo de sangramento e coagulação e a possibilidade de dengue foi descartada e as sorologias de toxoplasmose, tomegalovírus tinham sido negativas. Então manteve-se a hidratação, o uso de oseltamivir desde o primeiro dia, ele apresentou uma melhora clínica laboratorial, sendo essa rabdomiólise corrigida, os sinais vitais estavam estáveis e desse modo esse paciente recebeu uma alta hospitalar no terceiro dia de evolução. E após o resultado concreto dos exames, pode-se assumir um diagnóstico definitivo de infecção viral por H1N1, em que esse paciente apresentou um progresso satisfatório. Olá, meu nome é Priscila e agora irei falar um pouco a respeito da discussão do nosso relato de caso. Inicialmente, nós ressaltamos sobre a pandemia de H1N1, a gripe suína, que ocorreu em 2009 e causou infecção humana e doença respiratória aguda, tendo seu período de incubação entre 3 e 7 dias.
A média de idade dos afetados variava entre 5 e 45 anos. O paciente em questão se enquadrava nessa média, visto que ele tinha seus 13 anos de idade na época de sua complicação, em 2017. O paciente não fazia parte do grupo de risco. No entanto, ele apresentou uma complicação secundária grave, mas sem apresentar insuficiência respiratória aguda, que é um quadro clínico muito comum em episódios de infecção pelo vírus influenza A. Algumas manifestações clínicas desse tipo de infecção podem ser faringite, traqueobronquite e pneumonia, sendo muito semelhantes a um resfriado comum. E pode haver também uma certa confusão diagnóstica, porque a infecção pelo vírus influenza humano favorece a entrada de outros micro-organismos no nosso corpo, e foi isso que aconteceu com o paciente do caso. Ele chegou a ser diagnosticado primeiramente com uma amigdalite bacteriana, depois com H1N1 associada a hepatite transinfecciosa, além de outras suspeitas. Porém, como não era o tratamento adequado, visto que não havia o diagnóstico exato, ele acabou tendo uma piora no seu estado geral, um agravamento dos sintomas, e teve de ser realizada uma internação hospitalar desse paciente. Ele acabou tendo uma insuficiência renal aguda grave devido ao seu quadro séptico e à rabdomiólise, que foi diagnosticada mais para frente. Olá, eu sou a Natália e vou dar continuidade à discussão do caso. Como a Priscila disse, nosso paciente não foi internado pela descompensação respiratória, como na maioria dos casos de infecção viral, e sim pela rabdomiólise e insuficiência renal. Por isso, deve-se atentar a outros parâmetros clínicos além dos sintomas respiratórios comuns esperados. 44% dos casos de rabdomiólise viral são causados pelo influenza vírus. Além disso, a rabdomiólise induzida por influenza tem maior propensão a causar insuficiência renal aguda do que as de outras etiologias. Essas explicações, então, se relacionam exatamente como o nosso caso que foi descrito. Foi escolhido para tratar o paciente a medicação oseltamivir, que é um dos inibidores de neuraminases indicados para o tratamento dessa doença, pois reduz sua duração e a febre. Para o manejo da rabdomiólise e recuperação da função renal, foi utilizada a hidratação, que é comprovadamente pela literatura uma forma de tratamento eficaz. Apesar do paciente apresentar todos os indicativos laboratoriais e clínicos de uma doença grave e de mau prognóstico, ele evoluiu de forma rápida e satisfatória devido à sua idade e à ausência de outras comorbidades. Meu nome é Lara e eu vou falar sobre o que a gente concluiu do nosso trabalho. A gente concluiu que a rabdomiólise é sim uma possibilidade a ser considerada em qualquer indivíduo que apresentar sintomas gripais associados a mialgia ou fraqueza muscular.